Esporte. Bom dia, amigos ouvintes que acompanham o Momento Esportivo através do programa Primeira Mão. Um grande abraço a você que nos dá o carinho, o prazer da audiência e que começou a viver muito apreensivo a partir de ontem, após a derrota do Alagoinhas Atlético Clube pelo marcador de 2-1 para o Sport Clube Vitória, com gols de Giovani aos 28 do primeiro tempo e um gol do Emílio completamente atabalhoado contra suas próprias redes aos 9 do segundo tempo, descontando o Reninha numa jogada sensacional de Magno Alves, né? E o Atlético perde por 2-1, perde a sua invencibilidade, e não fosse a combinação, Marconi, de resultados que aconteceram nos jogos de complemento da rodada, o Atlético hoje poderia estar amargando fora do G4, né? Mas entre mortos e feridos escaparam todos, o Atlético permanece no G4 e um detalhe importante é que o Atlético, todas as rodadas que fez até agora, 5 rodadas, sempre esteve dentro do G4. No campeonato de 2019, o Atlético, na quinta rodada, tinha 4 pontos. Na quinta rodada do Campeonato Baiano de 2020, o Atlético tem 8 pontos, tem 100% a mais, ou seja, o dobro, o que acaba, de certa forma, nos deixando a perspectiva, né, e o otimismo de que o Atlético vai classificar e vai classificar muito bem. Só que os adversários, os concorrentes do Alagoinhas Atlético Clube, todos se aproximaram dele, né? Você tem a Juazeirense, a Jacuipense e o Bahia de Feira, que ficaram bem próximo dele no seu encalço. Então, daqui para frente, o Atlético tem que caprichar, o Atlético tem que vencer os seus jogos, embora o Atlético não tivesse jogado tão mal nas outras partidas, mas ontem foi uma caricatura de time de futebol com relação aos demais jogos que fez pelo Campeonato Baiano e até mesmo na fase, Caio, de treinamento que fez preparando essa equipe. É claro que nós temos que dar o desconto que você tem aí aproximadamente 60 dias, 65 dias, esse time trabalhando, e em menos de 30 dias ele fez praticamente 8 jogos, né? E isso dificulta muito. Nós queremos acreditar, não é desculpa, a única resposta que nós encontramos para o que aconteceu ontem, porque os jogadores não se encontravam em campo, foi justamente o time não ter respeitado, ou seja, o espaço de 72 horas entre o jogo passado e esse jogo, porque os jogadores estavam irreconhecíveis. O Vitória teve no primeiro tempo 80% de posse de bola. Quando o jogo terminou, você jogando no liquidificador e batendo, então foi 75% de posse de bola. Se o time do Vitória tivesse se aproveitado disso e traduzido em chance e criação de jogadas de gols e acertado, teria dado no Atlético uma sonora goleada. Mas mesmo assim, o Atlético não saiu de lá com uns 4 na bagagem, porque o goleiro Fábio Lima ontem só fez faltar chover, embora no início da partida, umas 2 vezes, ele saiu um pouco em falso do gol, mas depois se equilibrou e foi o principal jogador da partida. Na nossa visão, se salvou o Eduardo, né, um zagueiro muito firme, muito seguro ali, muito tranquilo. Se salvou o Paulinho e o Magno, porque o Magno tem feito um papel completamente contrário ao que deveria fazer. O Magno é para receber a bola em condições de definir, pela capacidade que ele tem de fazer isso, pela frieza que ele tem, pela habilidade, mas o que é que acontece? É o Magno que está construindo as jogadas para que os outros possam fazer os gols, cara. Então, o Atlético precisa de imediato contratar um volante. O William KF é muito bom, mas toma um cartão amarelo por jogo. Aí é complicado, não dá para se sustentar. Precisa contratar um homem de criação urgente e um atacante. E se não tiver dando certo outros que o Atlético tem que aproveitar agora, fazer logo uma dispensa, porque começa a se preparar o time justamente para o Campeonato Brasileiro da Série D também, que vai ser uma competição longa, e a Lagoinha sonha que o Atlético o ano que vem não esteja mais na Série D, ele possa estar bem próximo da Série C. Agora, Gomes, eu tenho algumas considerações a falar sobre essa questão, porque primeiro com relação à não mudança do jogo. Como você bem falou, as 72 horas não foi respeitada, o time estava cansado, sentiu, o Atlético, na verdade, sinceramente, vamos falar a verdade, não tem elenco. Tem 11 jogadores, né, que sente muita dificuldade. Não tem peça de reposição. Peça de reposição, exatamente, né? Tem 11 jogadores, né, que realmente jogam relativamente bem, né, para o Campeonato Baiano. É uma equipe esforçada, mas sente o processo
né, de desgaste físico, e não foi respeitada. E aí eu chamo a atenção, né, porque a diretoria do Atlético tinha que ter um pouco mais de respaldo junto à Federação Baiana de Futebol. É inadmissível a Federação Baiana de Futebol não mudar a data desse jogo. A CBF mudou a data do Botafogo. O Botafogo teve um problema no avião e mudou a data do jogo. Quer dizer, a CBF fez isso pro Botafogo da Paraíba e a Federação Baiana de Futebol não fez isso pro Atlético. E mudou também o jogo que o Botafogo teria contra o Souza. Olha pra aí. Está faltando sensibilidade aos dirigentes. A gente não pode culpar muito a direção do Atlético, porque, venhamos e convenhamos, há menos de 90 dias, essa direção assumiu, não é que nós estejamos aqui querendo desculpar ninguém. Essa direção assumiu, teve que montar um time, contratar time e treinador para preparar para o campeonato. E observe que Bahia de Feira, com a estrutura que tem, não querendo fazer comparativo e fazendo, tem 5 pontos, está 3 pontos atrás do Alagoinhas Atlético Clube. A diferença é que o Bahia de Feira enfrenta o Atlético justamente de hoje a 15 dias, né, lá na sua arena, e se vencer vai a 8 pontos. É um jogo de 6 pontos. É um jogo de 6 pontos. Naturalmente passa o Atlético. Se você pegar outros times de infraestrutura, tipo o Vitória da Conquista tem 3 pontos. O Docimel, que é um time de empresário, tem 2 pontos. E o Jacobina, que tem um grande treinador que nós conhecemos, que foi quem trouxe o Atlético para a primeira divisão, tem 1 ponto e dificilmente vai escapar do rebaixamento. Então, a questão não é somente o elenco, se bem que o elenco é interessantíssimo e o Atlético tem os seus limites financeiros, né? A gente tem que reconhecer o esforço dessa direção, mas chegamos ontem a 55% das partidas do campeonato, que é tiro curto, então não cabe mais ficar postergando. Claro que o professor Salles, nós não vamos dizer que o professor Salles não entende, que ele entende muito. Algumas pessoas acharam que ele mudou errado contra o time do Botafogo, né? Veja, contra o Botafogo, na minha visão, o Atlético fez um jogo muito bom mesmo. Agora perdeu a classificação, no detalhe, não conseguiu fazer o gol, né? E depois o time do Botafogo acabou equilibrando a partida em si e até saiu de campo podendo vencer o jogo. Então a gente não pode deixar de considerar isso, mas também não pode deixar de considerar os limites que o Alagoinhas Atlético Clube tem, porque eu já ouvi alguém dizer, não, está na hora da gente pensar em outro treinador. Nada disso, o treinador tem dado resposta, o treinador não pode entrar em campo para marcar os gols que os atacantes perderam. Né? Então aquilo que eu digo, o Magno, que eu esperava que ele fosse o artilheiro do campeonato, recebendo as bolas e com a frieza e a habilidade dele fazendo os gols, ele está construindo a jogada. Todo jogo ele constrói, e ontem o Reninha fez, porque ele deu com açúcar e com afeto, mas em outros jogos ele tem passado a bola e os atacantes têm desperdiçado. Então, devagar com a dor, que o santo é de barro. Vamos ter muita Agora, calma e Gomes, uma pergunta, até porque eu não tenho acompanhado em função da impossibilidade e da chamada incompatibilidade de agendas. Você, além do especialista na área, quem acompanha, você percebe que a situação atual se deu, esse revés para o Vitória, muito mais em função do poderio do Vitória, em função da estrutura, é claro. O Vitória jogou bem ou o Atlético jogou mal, uma combinação das duas coisas. E uma outra questão também, o esquema tático implementado pelo atual treinador do Atlético tem funcionado e ontem as coisas não andaram, ou o clube, ou o time, melhor dizendo, ainda não mostrou, apesar do que você colocou quando você iniciou o seu comentário, de que, fazendo um comparativo com o campeonato do ano passado, o Atlético está 100% melhor, tem o dobro de pontos a esta altura do campeonato. Em 2019, o Atlético tinha metade dos pontos que tem hoje. Então é preocupante, não foi apenas um jogo onde a coisa não funcionou, ou você, pela visão aguçada que tem, não percebeu ainda um esquema tático bem definido e que tenha sido eficaz? O Atlético, na realidade, não se encontrou em campo. Pelo que nós vimos ontem, a atribuição porque você não desaprende a jogar de um dia para a noite. É claro que você vê um time organizado, jogando bem, e aí uma peça ou duas não joga tão bem assim, o time cai de produção. Mas ontem foi o time todo que caiu de produção. É por isso que, de certa forma, eu acabo atribuindo ao intervalo de menos de 72 horas para isso. Né? O Vitória não jogou mal, mas também não jogou esse futebol todo. A realidade é que o Atlético não se encontrou dentro de campo. Além do mais, para você ver, não influenciou no resultado, mas o juiz foi altamente tendencioso. Uma penalidade máxima que não foi, e ele deu.
Aí diz o ditado popular que pênalti mal marcado não entra. Aí o Fábio Lima pegou o pênalti, ele defendeu. E depois teve uma penalidade para o Atlético, porque o jogador, segundo a regra, quando está com o braço colado ao corpo, é a bola na mão. Ele estava com o braço descolado do corpo, a bola pegou na mão e ele não deu absolutamente nada. O Atlético, ninguém pediu o VAR. Não tem VAR, né? E ninguém pediu. O Atlético, depois disso, até que esboçou, mas o João Pedro fez uma defesa fenomenal. Se o Fábio Lima estava pegando tudo, foi a vez do João Pedro num chute muito forte de fora da área do Vitinho. Mas o certo é que o Atlético perdeu, tem que levantar, sacudir a poeira, dar a volta por cima e recomeçar tudo de novo, porque eu creio que o Atlético pode, inclusive, terminar o campeonato com uma campanha melhor do que a campanha anterior. Então eu falei propositalmente que no ano de 2019 o Atlético permaneceu durante as primeiras rodadas, algumas fora da zona de classificação. E esse ano, nas 5 rodadas, embora tenha perdido, veja bem, perdeu ontem. Foi a primeira derrota do Atlético, que estava invicto. E perdeu para o Vitória, que também está invicto na competição. Então, até ontem ele não havia perdido, né? Até ontem ele vinha recebendo elogios, mas uma hora o time tem que perder. E perdeu no momento certo e acabou se beneficiando com o conjunto dos resultados que aconteceram ontem para não sair do G4, porque o importante não é ele sair ou entrar agora. O importante é quando terminar a última rodada ele estar no G4 para poder lograr êxito com a sua classificação. Então eu diria, Marconi, respondendo em resumo a sua pergunta, que na minha humilde visão, o Atlético não conseguiu regenerar fisicamente o conjunto dos jogadores para essa partida. É a única justificativa que eu tenho para a forma tão ruim que o Atlético jogou ontem, embora alguns jogadores tivessem visto um jogo diferente do que eu vi, dito que o Atlético jogou bem quando deram as suas entrevistas. Não foi isso que nós vimos. Agora, até porque pela posse de bola do adversário não tem... É muito bem verdade também, Gomes, você sabe melhor que eu, que o simples fato de controle de bola, de posse de bola, às vezes um time, como você disse, o Vitória teve praticamente 80% de posse de bola, mas não conseguiu converter toda essa superioridade, traduzir em gols, ainda bem para o Atlético. Mas, embora seja antagônico isso, embora posse de bola não queira dizer necessariamente a marcação dos gols, porque como você bem colocou, se o Vitória aproveita metade das chances que teve, seria uma sonora goleada. Mas cá para nós, do outro lado, você vai para um confronto onde o seu adversário tem quase 80% de posse de bola durante o jogo, na média, foi um jogo, deduz-se que, se não foi um jogo extremamente apático, com um time tocando a bola no seu campo e o outro inerte também no seu campo, foi um jogo de ataque contra a defesa. E o Vitória tocou muito a bola no campo do Alagoinhas Atlético Clube, né? Fez muito isso, né? O Vitória estava cozinhando o jogo, esperando o melhor momento na partida, porque na nossa compreensão ele achava que poderia fazer o gol na hora que bem quisesse entender. Se fez um... Jogou pro gasto. E fez um, e o segundo nasceu pela fatalidade. O Emílio tentou tirar de qualquer forma e aí chutou para onde apontou o nariz e a bola acabou entrando. O Emílio que tem feito boas partidas, ontem não jogou absolutamente nada, mas é isso que eu estou dizendo. O conjunto do time também foi uma caricatura de time de futebol. O Atlético agora vai jogar somente no dia 1º de março, quando você tem a sexta rodada do campeonato. Ele vai enfrentar o Bahia de Feira na Arena do Bahia de Feira. O Vitória vai enfrentar o time do Bahia. O Fluminense vai enfrentar a Juazeirense. Então observe que se o Fluminense, a Juazeirense vence o Fluminense, ela avança na tabela. E o Atlético, deixando de ganhar do Bahia de Feira lá dentro, ele desce na tabela. Então existe uma possibilidade muito grande de, no final da conclusão da sexta rodada, o Atlético está fora do G4. Isso não quer dizer que ele vai permanecer fora, porque logo em seguida ele pega a Juazeirense aqui no estádio Antônio Carneiro, 8 dias depois, e 15 dias depois ele enfrenta o Sport Clube Bahia, que vem invicto, apesar de ser com um time alternativo, o time sub-23, mas vem aí jogando para o gasto, dando conta do recado, invicto, e é líder do campeonato. Muito bem, amanhã tem mais notícias do esporte. Estamos nos despedindo da conexão com a Ouro Negro.